Olá a todos, boa tarde. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus e que este domingo maravilhoso, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, possa ser celebrado com todo o júbilo, com toda a alegria dos nossos corações, porque é o dia da vitória. E eu queria trazer a todos vós, amigos e irmãos, que vão acompanhar este vídeo e também vão refletir um pouco sobre esta pequena meditação que eu quero trazer a todos, e proclamando desde já que de facto o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E a meditação encontra-se ou baseia-se no capítulo 15 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu queria refletir um pouco com os irmãos e amigos também sobre as teses que o apóstolo Paulo vai colocar aqui. Ele apresenta 7 teses para, primeiro, provar ou sustentar a verdade ou a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas também as implicações daquilo que aconteceria se de facto o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, essa é a tese do apóstolo Paulo. E é interessante como ele começa este capítulo, porque ele começa por estabelecer a grande verdade, a grande doutrina sobre o Evangelho. Quando alguém nos pergunta o que é o Evangelho, ou quando nós próprios queremos por alguma razão saber como definir o Evangelho, nós temos 4 livros, que são conhecidos como os 4 Evangelhos. E também nós sabemos que o Evangelho é a mensagem de Deus. Mas qual é o conteúdo do Evangelho? Então nós podemos encontrar nesses primeiros versículos do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios a base que o apóstolo Paulo estabelece, e podemos encontrar mais ou menos uma espécie de definição sobre aquilo que a Bíblia apresenta como sendo o Evangelho. Mas depois de estabelecer esse fundamento, então o apóstolo Paulo vai para o tema que ele queria de facto enfatizar nesta sua carta. E tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e as implicações dessa mesma ressurreição na vida dos crentes, na vida da humanidade e também até para o destino de toda a humanidade. E eu só queria refletir um pouco sobre 2 dessas teses que o apóstolo Paulo vai estabelecer. Eles de facto são 7. Portanto, e como o número 7 também para os judeus era sempre um número simbólico que representava algo completo, talvez por essa razão mesmo Paulo estabelece 7 teses para provar o seu argumento, ou para sustentar o seu argumento. Mas eu vou ficar apenas nos 2 versículos que eu quero trazer para a nossa reflexão. Versículo 14 diz o seguinte: E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Parece uma tautologia. Parece que o apóstolo Paulo está a repetir a mesma verdade. Mas não é. Ele era um grande mestre. Ele apenas estabelece a base comum, mas para desenvolver 2 teses diferentes. E o que ele acaba por afirmar aqui é de suma importância para a nossa própria fé. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé é vazia, a nossa fé é vã, ou seja, não tem conteúdo. Não é? Portanto, ele diz que se Cristo não ressuscitou, tanto a fé é vã, como também a própria pregação. Aliás, ele começa com a pregação, diz que a nossa pregação é vã, mas também a vossa fé é vã. Qual é o conteúdo da fé? O que é recebido pela fé? Qual é a mensagem que desperta a fé nos ouvintes? É a mensagem do Evangelho. Então, se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é vão. Porque a base e o fundamento do Evangelho é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. É verdade que o próprio Paulo vai falar que nós pregamos o Cristo e este crucificado. Portanto, a cruz acaba por ser, no fundo, a verdade que revela o lugar onde a maior troca foi realizada, onde Cristo ocupou o nosso lugar e deu a sua vida por nós. E nós temos que celebrar a glória da cruz, porque é também na cruz onde os inimigos foram derrotados, sem dúvida. Mas a morte não implica necessariamente uma ressurreição. Enquanto que o contrário é uma impossibilidade. Porque só a ressurreição
havendo morte. Por definição, o próprio conceito da ressurreição é um conceito consequente. Portanto, só ressuscita quem já morreu. Ou só há ressurreição onde houve morte. E o que Paulo está a dizer aqui é que a base e o fundamento da pregação cristã é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aliás, toda a fé que será a resposta do ouvinte diante da mensagem transmitida tem a ver exatamente com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque se ele morresse e permanecesse morto, então significaria que a morte teve a última palavra sobre aquele que veio como Salvador do mundo. E então a fé não tinha conteúdo, porque a própria mensagem que desperta a fé seria uma mensagem vã. Mas no versículo 17 ele diz: e se Cristo não ressuscitou, agora ele troca, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E faz todo sentido. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, mas também a fé é vazia. E se Cristo de facto não ressuscitou, então é vã a vossa fé, diz ele, e ele acrescenta: permaneceis ainda nos vossos pecados. Por quê? Porque o que nos dá a garantia de que a obra que Cristo realizou na cruz foi uma obra valiosa, foi uma obra vitoriosa, é porque ele, ao morrer levando os nossos pecados, ele ressuscitou, provando que, de facto, a sua morte era a morte digna e única morte digna que podia trazer vida aos seres humanos. Portanto, se ele permanecesse na morte, se ele permanecesse na sombra e no frio do túmulo, então significa que a morte tinha tido a última palavra. Mas graças a Deus, e louvado seja o nosso Deus, porque ele ressuscitou. E Paulo então diz: mas, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque nada garante que aquele homem que morreu pelos vossos pecados, ele venceu a morte. Porque se ele permaneceu morto, significa que a morte o derrotou. E ele não conseguiu fazer nada com os nossos pecados. Mas se ele ressuscitou, então significa que ele venceu a própria morte. Ele pagou com a vida, mas a vida acabou por ter a última palavra sobre a morte. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso é que Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa judaica, mas nós celebramos a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Que esta mensagem de salvação, que esta mensagem de esperança possa encher os nossos corações de júbilo, mas também de gratidão a Deus. E de confiança, porque nós podemos viver crendo que aquele que ressuscitou como o primeiro produto, como a garantia da ressurreição de todos os crentes que depositarem fé nele, então ele é a prova cabal de que a morte não terá, nem tem a última palavra sobre nós. Mas também a verdade da ressurreição dá-nos a certeza de que ele vive, ele voltou para o céu e ele virá um dia para levar os seus para que juntos possamos celebrar por toda a eternidade. E todos aqueles que morreram fisicamente, um dia irão ressuscitar, e aqueles que permanecerem vivos serão transformados, e juntos receberemos aquele que deu a vida por nós, e com ele habitaremos por toda a eternidade. Que mensagem maravilhosa! Cristo ressuscitou, porque se ele não ressuscitasse, então a nossa fé seria vazia, seria a crendice mais pobre, mais louca que alguém podia ter. Mas graças a Deus ele ressuscitou. Por isso é que Paulo vai dizer no versículo 20 deste mesmo capítulo: de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro produto. Não é? A primeira prova de que todos os que dormem na fé, todos os que morrem vivendo a fé, então tenha certeza de que um dia irão ressuscitar, porque Jesus Cristo é o primeiro produto da ressurreição. Louvado seja o nome do nosso Deus. Celebremos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo com alegria, com fé, com entusiasmo e saindo pelas ruas afora para pregar o Evangelho da salvação, dizendo a toda a gente que nós louvamos não um Senhor morto, mas um Senhor vivo que vive por toda a eternidade. E nós também vivemos e viveremos eternamente com Ele. Que Deus ricamente vos abençoe. Que encha os vossos corações de gratidão, de louvor, mas também de serviço. E os pés prontos para sairmos e pregarmos o Evangelho da salvação, para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém e amém.